agradeço a Ti, Paizinho de amor e bondade, pelos amigos que me destes, por esses momentos agradáveis que a gente passa juntos. Agradeço também a Ti, Jesus, pelos ensinamentos trazidos para nós, com tanto carinho, com tanto amor, pelos exemplos vividos entre nós. Nós agradecemos a todos, encarnados e desencarnados, pelo carinho, pela tolerância, pela paciência em conversarmos hoje. Eu venho para conversar, mas parece que vocês não gostam muito de conversar comigo, então deixa. Vamos fazer o quê, né? Na continuação do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo, capítulo 2, lembram? Eu iniciei o capítulo 2 com a vida futura, e vocês não oraram, e eu voltei antes da hora. Foi. Troquei com o Dr. Isaías, que é aniversário dele amanhã. Tá? Só por isso. Meu reino não é deste mundo, também nós vamos encontrar o assunto lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 18. Antes de... Aqui, ó, capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E este último item, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Nós já vimos a vida futura juntos. Depois alguém falou sobre a realeza de Jesus. Aqui foi aquela senhora de Castilho, né? Como que ela chama mesmo? Maria Luísa, isso. Elisa, isso, Maria Elisa. Aqui eu vou só mostrar por que esse capítulo tem esse nome, O Meu Reino deste Mundo, só para lembrar rapidinho. Pilatos tornou entrar no palácio, coisa rapidinha, tá? Vou resumir bem rápido. Pilatos tornou entrar no palácio e chamou Jesus e disse: És o rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: Se o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, e principalmente aos fariseus, né? Mas, por agora, eu grifei aí, sublinhei por agora, porque a caminhada evolutiva do planeta Terra, passando agora para de expiações, provas para a regeneração, depois mundos felizes, depois mundos divinos, não é isso? Então, por agora, o meu reino não é daqui. Olha que interessante. Lá, na pergunta 1018, no Livro dos Espíritos, nós vamos observar que está escrito, perguntado assim: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Em que sentido nós devemos entender essas palavras? É que Jesus respondendo assim, o Cristo, Jesus, falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Quando a gente vê nos evangelhos corações, são os sentimentos. E corações puros são aqueles sentimentos nobres, puros, como a fé, a humildade, a caridade e o amor. Então, Jesus reina para aqueles que têm o coração puro, que têm o sentimento de fé, de humildade, de caridade e de amor. E são pessoas desinteressadas. O Cristo está onde quer que domine o amor ao bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os seres humanos, os homens e mulheres, com Jesus não estão. Por isso que ele disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é dessas condições de ódio, de orgulho, de egoísmo, de falta de fé. É isso que ele quis dizer. Então agora nós podemos entrar no tema, uma rainha de França, ou da França, né, em algum lugar, põe E ou A. Uma rainha de França, Havre, 1863. Eu tive estudando o assunto,
E eu encontrei que Maria Antonieta, e aqui está o nome dela em francês, a Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, rei da França, ela nasceu em 2 de novembro de 1755 e desencarnou em 16/10/1793. Por que eu estou colocando isso? Porque tudo indica que essa rainha, essa mensagem dada aqui no Evangelho, tudo indica que foi Maria Antonieta quem voltou e deu essa mensagem. Vocês vão confirmar comigo, quer ver? Eles acusavam Maria Antonieta de extravagância e imoralidade. Era chamada de dama déficit econômico. Ela dava prejuízo, porque ela era muito gastadora, né? Mera coincidência, né? Muito gastadora, ganhou esse apelido porque o povo naquela época passava fome na França. Passavam fome e ela dizia assim: como brioche. Eles que se virem. Ela era muito egoísta. E claro, nós sabemos que o rei o Luís XVI foi deposto, não é? E ela foi condenada por um tribunal revolucionário por traição e guilhotinada. Perdeu o pescoço. Em 16 de outubro de 1793. Tá? Estou tentando associar com a rainha de França que está nessa mensagem. Não posso afirmar com certeza, né? E essa mensagem, uma realeza, ou melhor, uma realeza terrena, uma rainha de França, ela foi dada em 1863. Portanto, essa diferença daqui a aqui, de 1793 a 1863, são 70 anos, mais ou menos, né? É possível que ela tenha dado essa mensagem, sim. Tem mais uns pontos que nós vamos ver juntos, que também pode confirmar que era ela. Principalmente pelo fato como ela viveu e como ela está arrependida nessa mensagem. Tudo bem até aí? Então, é só uma suposição, não estou afirmando que ela seja a mesma rainha, que essa daqui, né? Ó. Rainha de França, uma realeza terrena, uma rainha de França, Havre, que é a cidade na França, fica a 200 quilômetros de Paris, capital, em 1863. Ela inicia a mensagem dizendo assim: quem melhor do que eu pode entender as palavras ou a verdade destas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Como eu disse, ela foi muito orgulhosa. Aquela também. Maria Antonieta. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entendi? Quem poderá entender a insignificância de ser rei, de ser importante, de ter riqueza, de ter bens materiais, de ser autoridades, de ser políticos, de ter influência social, se ela não entendeu que era a rainha? O que levei comigo de minha realeza terrena? E realmente, o que ela levou? Nada. Nada material. Nada material. Nada material. Matéria fica. Nós só levamos defeitos, que ainda não eliminamos, erros, vícios, ou levamos virtudes, de acordo com a vida que nós usamos aqui nesta reencarnação. E ela continua a mensagem: nada levei, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, mais humilhante para ela, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Veja, aqui eu chamo a atenção de vocês, que ela disse, esta aqui, que é a rainha de França, disse que a sua realeza não a seguiu
nem até o túmulo. Como morreu Maria Antonieta? Decapitada, tirada do poder, deixou de ser rainha, não foi? Então aqui mostra que pode ser ela também, porque minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Ela foi tirada do reinado e foi a pena de morte, que naquela época era usada a guilhotina. Interessante, a guilhotina foi criada por Guillotin, que também foi guilhotinado depois. A gente costuma colher daquilo que planta, né? Rainha eu era entre os homens, entre as mulheres, entre os seres humanos. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Quantos na terra levam uma vida orgulhosa, egoísta, praticando maldade, crueldade, injustiças, desprezando as pessoas. Cada um tem o direito de plantar conforme deseja. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de escolha e consequência. Por exemplo, quem escolhe pular de um trampolim alto, ele pode até se arrepender no meio do caminho, não pode? Mas ele vai colher a entrada na água, que ele deve caprichar para não se machucar. É isso? Então, muitas pessoas hoje na Terra estão plantando maldade, iniquidades, injustiças. Não nos vinculemos a eles. Deixe-os, se possível, ore por eles. Ore por eles. Chico Xavier pedia muito isso. Ore pelas nossas autoridades. Eles não têm noção da gravidade do que estão plantando. E quem está plantando, normalmente, está contente, está feliz da vida. O problema é na hora de colher. E é inevitável que vai colher, é inevitável. Então, deixemos a justiça de Deus atendê-los. Porque se a gente julga, e Jesus pediu, não julgueis, se a gente julga e condena-os, nós nos vinculamos às trevas. E amanhã ou depois eles podem nos procurar para nos obsediar. Por que não? Nós julgamos e condenamos eles. Percebem? Muito cuidado. Emmanuel chama a atenção. Não se vincule às trevas. Isso pode lhe atrasar séculos na evolução. Séculos na evolução. Que humilhação, ela continua dizendo, a rainha de França. Que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, como rainha, vi acima de mim, mas bem acima, homens, seres humanos, que acreditava ser insignificantes. A quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Nós vemos pessoas hoje muito bem vestidas, em carros de luxo, que moram num apartamento maravilhoso, que descem do carro e não é capaz de cumprimentar o porteiro. Muitos casos a gente conhece. Então, são pessoas que não estão aprendendo, não estão aproveitando a reencarnação. E ela desprezou, como muitos desprezam, pessoas humildes, simples, honestas, trabalhadoras, porque não tinha sangue nobre, como ela tinha. E aqui, não fala, mas em outros lugares nós vamos observar que ela viu que essas pessoas que ela tinha desprezado estavam muito acima dela, em planos espirituais, em condições de felicidade muito melhor do que a dela, e que ela precisava pedir agora para eles algumas coisas. Aí é difícil, né? É mais humilhante. Jesus não disse, aquele que se orgulhar, aquele que se exaltar será humilhado. Não é isso? Ele avisou, ele nos aconselhou tanto.
mas a gente não tem observado, não tem acolhido esses conselhos. E a rainha continua dizendo, olha como ela está arrependida. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Quantos procuram grandezas, honrarias na terra? Buscam sombras apenas. Olha o que Aristóteles disse. Aristóteles é um filósofo grego. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. E se você não recebeu honras, mas merece, fique tranquilo. Fique tranquilo. Melhor ainda, né? Você não recebeu honras, mas você merece. Aqui é horrível, aqui é o contrário. Você não merece e buscou e recebeu honras. Isso nos faz lembrar em cidades pequenas, já falei para vocês, de som, que tem algumas festas. Entra centenas de pessoas humildes, honestas, trabalhadoras, fiéis, fazem caridade, ninguém anuncia a presença deles. Aí entra alguém que é mau exemplo moralmente para a sociedade, alguém que tem uma vida desregrada, imoral, mas ele tem muito dinheiro. E aí, o que eles fazem lá no microfone? Temos a honra de receber a presença do fulano de tal. Eu deixei de ir. Eu administrava bens materiais para minha tia, e as pessoas achavam que aquilo era meu. Uma vez me anunciaram também, erraram, mas erraram duplamente. Erraram porque é imoral fazer isso e erraram porque eu não tenho nada. Não podia me anunciar. Você entende? Ah, meu Deus, como é difícil essas coisinhas, né? E como é fácil levar uma vida correta para ser feliz, né, gente? Todos aqui vão desencarnar. Olha, eu não faço profecia, eu não sou nenhum profeta, mas eu tenho certeza. Todos aqui vão desencarnar. Não vai 130 anos, eu também. Todos vamos desencarnar. É uma fatalidade. E para onde vamos? Para o mundo espiritual. E o que é útil lá? Nós sabemos. Jesus mostra bem isso, né? Então vamos preparar para levar para lá. Isso nos faz lembrar um senhor muito rico. Tinha motorista, tinha cozinheira, tinha todos os tipos de funcionários. Desencarnou. E até que ele não estava muito ruim, porque o mentor espiritual dele foi acompanhá-lo. Olha, essa casa é da sua cozinheira, uma casa maravilhosa. Mais à frente a rua foi diminuindo o brilho. Essa casa aqui é do seu motorista, olha que beleza. E continuaram caminhando. O bairro foi diminuindo as luzes, terminou o asfalto, o calçamento. Chegou lá na frente uma casa de madeira. Aí o mentor falou assim, essa é a sua casa? Ele falou, mas, espera aí, minha cozinheira tem uma casa muito boa, o meu motorista tem uma casa razoável, e a minha é assim? Nós construímos aqui para vocês com o material que vocês mandam lá da terra. O que ele mandou para lá era isso, uma casinha de tábua. O que nós estamos mandando para o nosso plano espiritual para construir nossa moradia lá? Ah? Perguntam para mim também, tá? Então a rainha continua. Para se preparar um lugar neste reino celeste é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Espera aí. Benevolência para o pessoal de Noruega? Claro, benevolência para com todos. Não, mas eles tiraram nós da Copa. Benevolência para com todos. Benevolência para com o meu vizinho? Sim, benevolência para com todos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições do próximo e
perdão das ofensas. E agora? Mas benevolência para com todos. E aqueles de outro partido que não é o meu? No Brasil tem uma divisão bastante grande. E aqueles que são de outro partido que não é o meu? E aí? Benevolência para com eles? Benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes. Quando nós desencarnarmos, ninguém vai chegar a perguntar assim, o que você foi lá na Terra? Que posição ocupastes? Era rei? Rainha? Servo? Era gari? Era pedreiro? Era carpinteiro? Era engenheiro químico? Era funcionário público? Era advogado? Não. Mas vamos perguntar o que para nós? Mas vamos perguntar o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Veja a rainha como ela já entendeu claramente, 70 anos depois, se for a Maria Antonieta. Vocês estão achando que está certo isso? A maneira como ela está se expressando? Tá, né? Será que algum de nós... Será que nós estamos fazendo o correto também para ter um merecimento bom? Para ter uma vida espiritual agradável? Será? Essa semana eu fiz uma música que está relacionada com o tema de hoje. E eu intitulei ela uma realeza, a verdadeira realeza. Quer ver? A verdadeira realeza está aqui, ó. É rapidinho, viu? Primeiro eu fiz a poesia, depois eu pus música. Tá baixo o som? A coroa de ouro e o trono de glória se perde na breve memória. O manto de seda e o corpo que lhe servia no chão da mortalha se desfaz em dia. Que outrora ditava as leis, hoje do seu plantio colheis. No plano dos espíritos a ilusão desaba, Umbral grosso. pois toda a grandeza da terra se acaba.
Esse é o refrão. A letra está relacionada com o tema de hoje? Tá. Seu Cosme, que é poeta, está razoável a poesia? Obrigado. Eu mostrei aqui assim um senhor de pele negra, Chico Xavier e Jesus, lembra? Esse aqui, ó. Sabem a história dele? Jorge? Quem sabe? Jorge era um desses invisíveis na Terra, porque era pobre, doente, da pele negra. E Jorge era honesto, trabalhador, caridoso, amoroso, humilde, muito humilde de coração, não de bens terrenos, que ele já era humilde de bens terrenos também. Jorge chegava em Chico Xavier, e lá da porta, e Chico sentado na mesa, ele vinha, ô, seu Chico! E Chico Xavier conversava com ele, dava uma atenção total para o Jorge. E muitas pessoas desavisadas, presentes, falavam assim, pensavam assim, né? Pensavam, né? Mas está perdendo tempo com um mendigo desse? E Chico conversava com ele. Depois ele beijava Chico. Ele tinha problema na boca, então às vezes sangrava e ficava manchado o rosto de Chico Xavier. Era um desses últimos da Terra. Não tem isso? Os últimos serão os primeiros. Sabem quem vem buscar Jorge quando ele desencarna? Sabem? Jesus. Chico Xavier disse. Jesus veio buscar Jorge. Jesus, é mesmo? Jesus veio buscar Jorge. Por isso, os últimos serão os primeiros. É esse o significado. Esses invisíveis, explorados, enganados, que são os últimos na Terra, mas que persistem no bem, serão os primeiros no reino dos céus. E aqueles como a rainha, que se comportam na injustiça, na maldade, no orgulho, no egoísmo, no ódio e etc., na vingança, serão o quê? Os últimos no reino dos céus. E só entrarão depois que passarem pela porta estreita. Não é isso? A porta estreita, buscar as virtudes, desenvolver os talentos, em resumo, em síntese, os sentimentos nobres, como a fé, a humildade, a caridade e o amor. É isso. Continua a mensagem da rainha de França. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu. Eu grifei aqui, eu sublinhei, sofrer, porque não é sempre necessário sofrer para evoluir. Nós, se temos aflições hoje que não encontramos nesta reencarnação, está bem claro no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, se nós não vemos as aflições nossas de hoje, nesta encarnação, não é possível encontrar o motivo da nossa aflição hoje, da nossa dor, da nossa desilusão e etc., é porque se encontra em reencarnações anteriores, onde nós plantamos anteriormente. Então, por isso, a colheita hoje talvez esteja um pouco dolorida, sofrida. Mas nós podemos semear corretamente no bem e colher felicidade da agora para frente. E não mais necessariamente evoluir com sofrimento, com dor, mas evoluir com amor e pelo amor. Concordam? Claro que a evolução por si só traz uma certa fadiga natural.
É mais ou menos assim, uma comparação grosseira. Nós estávamos no local que tinha todos os mantimentos, todos os provimentos que nós necessitávamos, toda a água, tudo que precisávamos. E nós descemos um rio, abaixo, descemos um rio, numa canoa, só com remos, sem motor. E descemos despreocupadamente, vida leva eu, e vamos de forma inconsequente. Mas nós precisamos de provisões, nós precisamos do alimento, nós precisamos da água. E como temos que fazer? Remar rio acima contra a corrente, sem o motor. E então é uma certa fadiga à própria evolução. É natural, é uma comparação grosseira, mas é natural. A nossa evolução, por si só, traz um pouco de fadiga. Mas a gente supera. Por quê? A recompensa é muito grande na vida futura. Lembra que nós mostramos a vida futura? A recompensa é maravilhosa. Percebem? Concordam? Então, esse sofrer aí é assim, relativo, né? Diz que quem não vai pela dor, vai pelo amor. Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Desculpa aí o erro. Então, pelos degraus do trono, não nos aproximamos dele. Pelos degraus do trono, pelos degraus da riqueza, da fortuna, do poderio social, nós não vamos ganhar o reino dos céus. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam até lá, no reino dos céus. Procura, então, o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Não busque a porta larga, que é muito frequentada, não busque a porta larga dos vícios, dos erros e dos defeitos. Por quê? Vai ficar repetindo de ano, vai ficar marcando passo, vai ficar patinando, reencarnando em situações difíceis, de choro, ranger de dentes, nas trevas. É isso que a gente tem que se conscientizar. Já não é uma questão de conselho, é uma questão de raciocínio, de lógica, de usar o bom senso, de usar a inteligência para caminharmos para ser felizes. Não tem outro caminho. O universo foi feito com o amor de Deus, pelo amor de Deus, para o amor de todos. Tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde. Nós temos observado isso. Não é isso? Olha que Pietro Ubaldi disse: o mundo parece espargir rosas, espalhar rosas, mas o mundo, na verdade, distribui espinhos. Eu vos ofereço espinhos, porém vos ajudarei a colher rosas. Está no livro Mensagem do Perdão, de Pietro Ubaldi. E sabe quem ditou essa mensagem? São 7 grandes mensagens. Elas foram ditadas por sua voz. Pietro Ubaldi falava assim, perguntavam para ele, quem dita essas mensagens? Sua voz. Sua voz. E seguiu. Mas aqueles que estudaram a biografia dele perceberam aqueles depoimentos de amigos amigos dele, que eram íntimos, ele revelou que sua voz era Jesus de Nazaré. Ah, percebe de quem estamos falando? Ditou uma obra de 24 volumes, mais de 10.000 páginas. Então o mundo aí fora parece que esparrama rosa, mas na verdade nos dá espinhos, pela porta larga do erro, dos vícios, dos defeitos. Aí a rainha continua. Os homens, os seres humanos, correm atrás dos bens terrenos, dos bens materiais, como se pudessem guardá-los para sempre. Esse aqui amontoou tanto, tem até um avião aí no meio. Está sentado em cima, né, gente? Mas aqui, no plano espiritual, não existe ilusões. Logo percebemos
que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos bens que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos bens que poderiam dar acesso a essa morada. Ai, meu Deus, e aí? Nós corremos atrás de bens materiais? Corremos. Mas não pode? Claro que pode. Ninguém está dizendo para não ir atrás dos bens materiais. O que não pode é isso aqui, ó. Você pode ocupar-se dos bens materiais da terra? Pode. Você não pode é ser assim, ó, farejando dinheiro e ouro em todo canto. Você não pode dar prioridade para os bens materiais. Nós podemos ocupar-nos dos bens materiais, mas temos que dar prioridades às coisas do Espírito. Isso que é difícil da gente compreender e aceitar e fazer. Ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes. Aprender o quê? A desapegar-se dessas coisas da terra. Também está no mesmo livro, Mensagem do Perdão, de 1932. Pietro Ubaldi. Se alguém quiser, eu tenho todos esses livros já feitos na internet. Eu vou lendo frase por frase, parágrafo por parágrafo, e explicando. O primeiro volume dele, a grande síntese, faz um resumo do universo, a evolução de todos os seres. Fiz 101 capítulos, de 1 hora cada um. Tem as playlists lá no YouTube, em nome de João Atílio. E a rainha conclui aqui, ó. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Nós temos que ter piedade desses que estão aí fora também fazendo coisas que não ganharão o reino dos céus agora. Ajuda-os com tuas preces. Nós não temos noção do poder da prece. Nós não temos noção. Pois a prece aproxima o ser humano, o homem, a mulher, do Altíssimo. A prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. Meu Deus, como é difícil, né? E como é fácil, né, se a gente conscientizarmos de que somos espíritos eternos, temos uma passagem na Terra, um aprendizado na Terra, para conquistarmos felicidade no reino dos céus. E não é de salto que se vai ao reino dos céus. Eu já acho que eu mostrei para vocês aqui, quando eu mostrei da vida futura, as camadas esféricas que envolvem a Terra. Falei para vocês? Falei. As camadas esféricas que envolvem a Terra. Então a gente evolui, passa aqui da superfície terrestre para um umbral grosso. Não pode estacionar no umbral grosso, tá? Vai para um umbral médio, umbral, cidades espirituais, colônias espirituais é no umbral, propriamente dito. Então não precisamos ter medo de umbral, porque tem cidades, tem colônias espirituais no umbral. Dá para ser feliz. Depois vem mais outras camadas, como acho que é ciência e tecnologia. Na outra camada já é amor fraterno universal. E a última camada é mundos divinos. Diretoria espiritual do planeta Terra. Tudo bem? Vocês gostariam de discordar, concordar, complementar, acordar, no sentido do verbo fazer acordos, acordar. Não estou dizendo que vocês estão dormindo. Vocês pensaram isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para mim ter noção se está indo bem ou se eu estou indo mal. Quando eu perguntar assim para vocês, quando eu disser assim para vocês, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. A hora que eu falar assim, minha palestra terminou. Quem não gostou, para mim perceber, realmente eu preciso perceber. Vai falar, não precisa se preocupar, eu vou olhar para lá. E aqueles que gostarem diz, tipo, terminou.
Tá bom? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pessoal, minha palestra terminou. Eu escutei mais um, hein? Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pela tolerância.